Milionário revela incrível surpresa aos pais idosos na chuva. Transformação tocante exposta. Rodrigo, um ex-operário de 35 anos, dirigia pela agitada São Paulo quando, de repente, a chuva torrencial começou a cair. Ele tinha acabado de sair de uma reunião que poderia mudar seu futuro no vibrante setor de tecnologia. Contudo, ao passar pelo seu antigo bairro, algo o fez parar. A casa simples onde cresceu, agora desgastada e triste, parecia clamar por socorro. Aquelas paredes guardavam memórias de lutas e sacrifícios, e ver aquele patrimônio tão ativo em sua história o atingiu como um soco no estômago. Dona Rosa e seu Jorge sempre estiveram ao seu lado, incentivando-o a sonhar grande, mesmo quando a vida parecia incerta. Ele se lembra de como os olhos de seu pai, cheios de orgulho, o observavam enquanto ele estudava à luz da lanterna, devido à falta de energia. O coração de Rodrigo disparava ao perceber a tempestade externa refletir a tempestade interna que o consumia, uma luta entre suas conquistas e a lealdade à família. O desejo de reconhecimento sempre o acompanhou, mas o peso do amor que tinha por seus pais falava mais alto. Uma ideia ousada brotou em sua mente: reformar a casa. Não era apenas uma reforma física, mas um resgate da dignidade e do conforto que Dona Rosa e seu Jorge mereciam. Ele queria que eles vissem que, para ele, a verdadeira riqueza era cuidar de quem ama. Porém, ao compartilhar seu plano, encontrou resistência. O olhar de vergonha nos rostos de seus pais cortou sua alma. "Não, meu filho, nós não precisamos disso", disse seu Jorge com a voz trêmula. Rodrigo se sentia angustiado. Ele tentava explicar que o que queria oferecer não era apenas dinheiro, mas um lar renovado, um espaço onde o amor pudesse florescer novamente. Mas a comunicação falhava e a tensão aumentava, como as nuvens que pesavam sobre ele. "Eu só quero cuidar de vocês", gritou em seu coração. Nos dias que se seguiram, seu pai ficou mais introspectivo. Então, em um momento de vulnerabilidade, seu Jorge revelou uma frustração antiga. "Sonhei em ser carpinteiro, mas tive que deixar tudo de lado por causa das dificuldades." O peso das palavras ecoou no coração de Rodrigo. A chuva fora do carro já não era uma simples tempestade, agora simbolizava o lamento de um sonho não realizado. Não conseguindo conter a dor, Rodrigo se transformou. Voltou-se para pequenos atos que demonstrassem seu carinho. Ele começou a cozinhar as receitas que sua mãe fazia, surpreendendo-a com memórias gostosas. Isso, ao mesmo tempo que utilizava o humor para quebrar o gelo nas conversas com seu pai. Mas no fundo, ele sabia que precisava de um gesto maior, mais significativo. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O clímax se aproximava quando, em uma noite tempestuosa, ele decidiu reunir seus pais e apresentou um álbum de fotos da infância. Cada imagem trazia uma memória de amor, risos e sacrifícios. Naquele momento, os corações se abriram e Rodrigo soube que a reforma da casa não era apenas física, mas a construção de novos laços. Conseguirá superar a barreira do orgulho e mostrar que a verdadeira riqueza vem do amor incondicional? A chuva caía forte, mas dentro da casa, um novo amanhecer começava a surgir. Enquanto a chuva continuava a tamborilar no telhado da casa, Rodrigo sentou-se à mesa, a tensão ainda pairando no ar. Ele podia ver Dona Rosa e seu Jorge trocando olhares significativos, como se tentassem encontrar a resposta certa na entrelinha das memórias que tinham acabado de reviver. A beleza daquelas imagens era inegável, mas a sombra da resistência e o peso do orgulho ainda pesavam nas almas dos seus pais. "Olha, eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu quero fazer algo por vocês, algo que traga felicidade e conforto, finalmente", disse ele, a voz um pouco trêmula. Era o momento de falar o que realmente importava. "Eu preciso que eles entendam." Dona Rosa, com as mãos enrugadas, pegou a própria foto em que estava ao lado do marido, ambos jovens e sonhadores. "Rodrigo, isso tudo que fizemos foi por vocês. Nos preocupamos em dar o melhor que podíamos, mesmo nas dificuldades. Não precisamos de mais nada, só de vocês aqui."
Seus olhos brilharam com lágrimas contidas, e a fragilidade daquela situação era palpável. Rodrigo sentiu o coração apertar. Ele sabia que a dor da resistência deles vinha do amor, um amor que fez com que seus pais se sacrificassem durante toda a vida. Mas também era um amor que merecia ser reconhecido. Mas o que eu estou dizendo é que vocês já fizeram tanto por mim. Agora é a minha vez de retribuir, insistiu ele. O desafio estava claro. Como mostrar a eles que aceitar o carinho e os esforços dele não diminuiriam a força que sempre tiveram. A noite avançava e um silenciar acolhedor tomou conta da sala. Em um impulso, Rodrigo levantou-se e foi buscar uma pequena maquete que havia feito da nova casa. Era vazia, mas cheia de potencial. A ideia de um lar renovado tornava-se mais concreta. Eu fiz isso para vocês verem o que eu imagino. Não é só uma casa, é um lar cheio de memórias novas, de amor. Ele colocou a maquete sobre a mesa, observando o brilho nos olhos de seus pais, um misto de curiosidade e apreensão. Imagine isso com flores e sorrisos, com a luz do sol entrando pela janela, continuou. É um local onde podemos nos reunir, rir e momentos inesquecíveis podem prosperar. Seu Jorge olhou para a maquete e pela primeira vez sorriu. Era um pequeno gesto, mas significava muito. Rodrigo, você realmente quer fazer isso? A dúvida ainda pairava, mas a esperança começava a emergir. Sim, papai. Para mim, não tem valor maior do que ver vocês felizes e confortáveis, respondeu Rodrigo, a voz firme agora. A intensidade da emoção estava crescendo. Cada palavra sutilmente se transformava em um convite ao amor. Dona Rosa não conteve mais as lágrimas. Talvez eu tenha sido dura demais. É difícil deixar um sonho que se formou ao longo de tantos anos, ela murmurou, o peso de suas palavras ressoando em seus corações. Como que por mágica, nessa tempestade interna, o eco de uma nova transformação começava a surgir. Rodrigo poderia ver que a barreira da resistência estava começando a se desvanecer. Contudo, ainda havia um caminho pela frente. Afinal, para curar velhas feridas, o tempo e a paciência seriam essenciais. O olhar curioso de seu Jorge aumentou. E o que mais você tem pensado, meu filho? Quais outros sonhos você carregou com você? Rodrigo sorriu, percebendo que a conversa tomava um novo rumo, cada vez mais emocionante. Acho que posso ensinar o senhor a construir. O momento estava se moldando a cada palavra proferida, e o futuro começava a brilhar. Mas, à medida que a esperança crescia, uma pergunta pairava no ar. Será que ele e seus pais conseguiriam de fato enfrentar os fantasmas do passado juntos? A tempestade lá fora parecia ter dado espaço a um amanhecer incipiente. Mas o caminho para a real transformação ainda estava longe. A conversa fluiu como um rio sereno, aliviando a tensão que antes pairava no ar. Rodrigo, animado, começou a explicar aos pais suas ideias sobre a nova casa. Podemos ter um jardim, um lugar para cultivar as plantas que vocês tanto amam. Imagine flores coloridas, frutos frescos. Algum espaço para as crianças brincar também, sugeriu ele com um brilho nos olhos, visualizando não só um lar, mas um legado. Dona Rosa escutava atentamente, sua expressão mudando à medida que as imagens criadas por Rodrigo iam ganhando vida. A expectativa foi tomando conta dela, empurrando o peso da resistência para o fundo da memória. E aqueles banhos de sol? Ah, como eu adoraria um quintal onde possa tomar meu café da manhã ouvindo os pássaros, ela disse com um sorriso tímido. Seu Jorge, que se havia mantido em terceiro plano, começou a se empolgar também. Poderíamos até fazer uma varanda, colocar uma rede para as sonecas, como nos velhos tempos, lembra, Rosa? A lembrança de momentos simples, mas cheios de felicidade, trouxe um brilho ao olhar de ambos. Aquela ideia de transformação estava começando a fazer efeito. Rodrigo percebeu que a conversa tinha gerado um espaço de partilha. Estava claro que a resistência dos pais vinha não só do orgulho, mas também do medo de perder o que sempre conheciam. Vocês não precisam deixar para trás o antigo, mas sim incorporar novas memórias a ele. A casa que estamos construindo vai ser uma nova história que vamos contar juntos, disse, tentando dissolver as últimas arestas de hesitação. O olhar de seu pai, antes distante, agora parecia cheio de esperança. Eu lembro de quando comprei o primeiro tijolo para nossa casa antiga. Chovia muito como agora, e eu só tinha um sonho, afirmou seu Jorge, balançando a cabeça em reflexão. A gente não tinha nada, mas tínhamos um ao outro. A luta pela casa nos uniu de um jeito que nunca vou esquecer.
É exatamente isso, pai. E agora podemos reaprender a sonhar juntos. Cada tijolo pode representar não apenas esforço, mas amor e resiliência. Rodrigo respondeu, as palavras saindo com força. Ele falava não apenas da casa, mas da relação que estavam reconstruindo. Dona Rosa secou algumas lágrimas que insistiam em escorregar por seu rosto. O passado, uma bagagem pesada, parecia ser movido por uma nova brisa de esperança. Após um momento de reflexão, ela olhou para Rodrigo e disse: se nós nos permitirmos, quem sabe o que podemos construir não só numa casa, mas na nossa vida juntos. Ouvindo aquele tom, Rodrigo sentiu um misto de alegria e gratidão. Aquela troca era a transformação que ele havia desejado. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra ainda repousava na sala. Mamãe, papai, e quanto a tudo que deixamos para trás? Como vamos lidar com as feridas que ainda marcamos? Dona Rosa levou um ligeiro susto e, por instantes, um silêncio denso tomou conta do ambiente. O clima festivo esfriou rapidamente e a incerteza voltava a criar fissuras na atmosfera renovada. O coração de Rodrigo disparou. O que poderia ser uma nova fase estava suscetível às fraquezas passadas. Seu Jorge, com a expressão fechada, se virou e fitou o chão, como se buscando ajuda nas tábuas de madeira. Como tornar tudo isso real quando o passado ainda nos assombra? Ele murmurou como que esperando que a pergunta se dissipasse no ar. Rodrigo sentiu que o desafio tinha apenas começado. E naquele exato instante, ficou claro que a verdadeira transformação exigiria não apenas coragem, mas uma disposição sincera para enfrentar as memórias que os uniam e ao mesmo tempo aprisionavam. Ele respirou fundo, olhando para o sorriso de Dora Rosa e o semblante sério de seu Jorge, e decidiu que não havia como voltar atrás. Vamos enfrentar isso juntos, não importa o que aconteça. Estamos prontos para reescrever a nossa história. A expectativa no ar pairava e a pergunta pulsava como um tambor. Seria mesmo possível libertar-se do passado e construir um futuro novo? A chuva lá fora começava a amainar, mas dentro daquela casa, a tempestade ainda prometia grandes mudanças. As horas passaram enquanto a chuva caía suavemente, criando um ritmo reconfortante. No entanto, dentro daquela sala, a tensão era palpável. Rodrigo sentiu o peso da expectativa e do medo. Ele sabia que a conversa precisava continuar, mas a dúvida no ar fazia seus pensamentos tropeçarem. Eu só queria entender. Dona Rosa começou, sua voz levemente tremida. Como lidaremos com as lembranças ruins? Todo lugar tem uma história, e a nossa, apesar de complicada, é carregada de momentos que também nos ensinaram. Seus olhos brilhavam com uma mistura de tristeza e determinação. Havia uma responsabilidade implícita nas suas palavras. Seu Jorge, que até então ficara em silêncio, levantou a cabeça. Rosa tem razão. Cada canto daquela casa antiga nos lembra de dificuldades e também das vitórias. Trocar essas paredes será como arrancar partes de nós mesmos. A raiva e a frustração se sobrepunham à esperança em sua voz. Rodrigo, sentindo que a conversa estava prestes a se desviar, tomou um ar profundo. Eu entendo, pai, mas se ficarmos presos a isso, não conseguiremos seguir em frente. Quando falamos sobre a nova casa, não significa que esqueceremos da antiga. Significa que vamos levar tudo o que aprendemos, tudo o que vivemos, como parte da nossa identidade. Ele assumiu um tom firme, buscando fortalecer a argumentação. Dona Rosa, encarando o filho, tentou vislumbrar o que ele propunha. Parece fácil, mas as feridas que temos, elas não se curam assim. Cada canto daquela casa não é só memória, é dor, é saudade. E amor, interveio seu Jorge, a voz carregada de emoção. Amor que ainda vive em nós. Nunca vamos esquecer, mas precisamos ter o espaço para criar novas lembranças. Não podemos permanecer parados na dor. Ele falava como se cada palavra fosse um tijolo que construía uma nova estrutura emocional. Rodrigo percebeu que aquela batalha interna tinha que ser vencida. O passado não poderia controlar seu futuro. Lembrou-se de quantas vezes tinha ido às casas de amigos, estruturas diferentes, cheias de vida, mesmo sem as marcas de uma história longa. Era disso que se tratava, ele pensou, da vida.
Entendo que não será fácil, ele começou com suavidade. Mas talvez, se conseguirmos transformar a dor em força, podemos fazer da nova casa um espaço onde cada um de nós pode se sentir seguro para curar. Ele olhou para os pais, esperando que o que tinha falado gerasse algum impacto. Os olhos de Dona Rosa se encheram de lágrimas. Se realmente conseguirmos fazer isso, talvez eu consiga me permitir sonhar novamente. Seu Jorge a encarou, buscando um sinal de concordância. Afinal, a ideia de um futuro se moldando era tentadora, mas espinhosa. Vamos dar o primeiro passo? Vamos todos nos comprometer a não só lembrar do que perdemos, mas celebrar o que ainda temos juntos, Rodrigo exclamou. Ele imaginou as noites reunidos na nova casa, as gargalhadas, os cheiros da comida que faria questão de preparar. Precisava que essa visão contagiasse os pais, que eles sentissem o desejo de construir algo novo. Dona Rosa e seu Jorge trocaram olhares de dúvida e esperança. Entre eles, a decisão começava a se formar, mas um último pensamento pairava no ar. E se o passado voltar a nos assombrar? E se a casa nova não for o que sonhamos? Questionou seu pai. Como um último desafio. Rodrigo respirou fundo. Era hora de expor o coração. O medo sempre vai existir, mas nós não estamos sozinhos. O que nos une agora é a chance de envelhecer juntos, de enfrentar o que vier e, quem sabe, até criar um novo legado. O silêncio voltou a reinar enquanto todos processavam as palavras. E assim, no meio daquele clima denso, Rodrigo poderia jurar que uma nova luz havia começado a brilhar, algo que o tornaria um pouco mais otimista. Mas antes que pudessem responder, a campainha da porta soou, interrompendo aquele momento intimista. Com curiosidade e expectativa, Rodrigo se virou para os pais. "Quem será agora?" perguntou, mal sabendo que a visita poderia mudar tudo novamente e provocar novas revelações. O suspense na sala voltou a ceder lugar a uma nova onda de emoção. Os corações batiam mais rápido e a dúvida pairava no ar. Quem seria aquele inesperado visitante? Rodrigo andou até a porta, o coração acelerando enquanto uma curiosidade nervosa tomava conta dele. Ele não sabia se estava preparado para mais uma surpresa, mas a vida parecia insistir em colocar mais um desafio na sua frente. Ao abrir a porta, a visão que se apresentava era inusitada. Um homem alto com um guarda-chuva dando abrigo a uma mulher idosa em meio à chuva. As expressões delas eram difíceis de decifrar, mas havia um brilho intenso nos olhos da mulher, algo que deixava Rodrigo intrigado. "Oi, sou eu, a Dona Mirtes!" exclamou a mulher, sorrindo, enquanto as gotas d'água deslizavam pelo seu rosto. "Vim me apresentar e trazer uma notícia." Rodrigo olhou para os pais, que também pareciam confusos. "Desculpe, eu não entendi. Quem é a senhora?" perguntou, um pouco inseguro. "Ela é uma antiga amiga da família", respondeu Dona Rosa, com um ar de reconhecimento em seu tom. "Mirtes foi vizinha do tio Carlos. Lembra dele, Rodrigo? Eles viviam de forma muito próxima até a casa deles pegar em fogo." A lembrança do tio Carlos trouxe à mente de Rodrigo imagens alegres de boas conversas em um lar acolhedor, mas a tragédia da perda rapidamente o envolveu em um manto de tristeza. "Isso mesmo", continuou Dona Mirtes, limpando o rosto com a água da chuva. "Eu vim porque soube que vocês estão se mudando e pensei que seria uma boa ideia nos encontrarmos novamente. A vida é cheia de reviravoltas, não é?" disse com uma sabedoria que só vinha com a experiência. "E o que trouxe de tão importante, Dona Mirtes?" perguntou seu Jorge, juntando-se à conversa, o olhar curioso. Ela hesitou por um momento, como se as palavras quisessem se esconder. "Eu tenho algo que pertence a vocês, algo que não pode ser esquecido, algo que faz parte da nossa história. Um álbum de fotos, do tempo de vocês ainda sem a casa pegando fogo." Rodrigo franziu o senho, intrigado. Era quase impossível que a mulher tivesse algo deles. "Mas como você o tem?" "Na confusão da tragédia, algumas coisas vão parar em mãos erradas. Esse álbum foi guardado por mim." "Eu sabia que um dia vocês iriam precisar dele", respondeu ela, cada palavra como um elo se formando. Ele se sentiu um misto de gratidão e curiosidade. "Tenho certeza de que olhar para essas imagens pode ajudar vocês a ver o que realmente importa." O coração de Rodrigo disparou. As memórias boas poderiam servir como ponto de partida na construção de novas lembranças? Poderiam ser o que sua família precisava? "Você traria o álbum aqui, Dona Mirtes?" Rodrigo insistiu, ansioso.
O desejo de conectar o passado e o presente tomou conta dele. Seria um passo para percebermos que tudo isso faz parte de nós, da nossa história. Ela sorriu novamente, mostrando que também sentia a importância daquele momento. Claro, vou buscá-lo para vocês, não demoro. E antes que ninguém pudesse se pronunciar, Dona Mirtes virou-se, desaparecendo sobre a chuva, deixando para trás uma aura de esperança e expectativa. O silêncio tomou conta da sala novamente, um misto de emoções fervilhava no ar. Rodrigo, você realmente acha que isso pode ajudar? Perguntou Dona Rosa, o olhar ainda preocupado, mas agora curioso. Eu sinto que sim, mãe. Pode ser a oportunidade que precisamos para unir o passado e o futuro, disse ele, a voz firme e alentadora. Vamos nos abrir para o que quer que seja, precisamos disso. Dona Rosa e seu Jorge se entreolharam. A dúvida misturava-se com uma expectativa renovada, enquanto o som da chuva no telhado continuava a ser o pano de fundo daquela nova fase. O que mais a vida poderia reservar? Antes que pudessem responder, a porta se abriu novamente e Dona Mirtes retornou, segurando um álbum antigo, como um tesouro. Os olhos brilhavam, como se mais do que imagens, ela trouxesse consigo uma ponte para um novo começo. Rodrigo olhou para seus pais e, sem palavras, sentiu que, mais do que tudo, aquele poderia ser o primeiro passo na cura de cada um deles. Mas, ao mesmo tempo, um lastro de medo brotava. E se algumas das memórias fossem muito dolorosas, o que aquelas fotos poderiam revelar? Rodrigo respirou fundo enquanto a Dona Mirte se aproximava. O álbum estava envolto em uma capa de couro desgastada, cheia de marcas do tempo. Ele sentiu um frio na barriga, uma mistura intensa de ansiedade e esperança. A mulher entregou o objeto a ele com cuidado, quase como se estivesse passando uma relíquia sagrada. Cuidado com ele, disse Dona Mirtes, olhando nos olhos de Rodrigo. Essas memórias têm o poder de curar e também de machucar, mas é assim que a vida é. Temos que enfrentar o que está guardado, não é mesmo? Rodrigo acenou, sem saber se a convicção que tentava mostrar era realmente a que sentia. Ele se sentou no sofá, com seus pais ao lado, observando com expectativa. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som da chuva que ainda persistia do lado de fora. Com um movimento lento, ele abriu a primeira página do álbum. As fotos estavam dispostas de forma desleixada, mas cada imagem trazia à tona momentos que Rodrigo guardava na memória. Era como se um filme de sua infância estivesse se desenrolando diante dele. Ele viu seu tio Carlos rindo em um churrasco, enquanto o sol brilhava e as crianças brincavam à volta. "Olha isso!" exclamou ele, segurando a foto com força. "É a gente! Que dia divertido!" Dona Rosa sorriu, os olhos brilhando com a lembrança. "Eu me lembro desse aniversário, foi um dia incrível." Conforme mais páginas eram folheadas, as imagens contavam histórias de risadas, de momentos de união, de todas aquelas pequenas coisas que eram muitas vezes esquecidas na correria do dia a dia. Rodrigo conseguiu até sentir o cheiro da comida da cozinha, a música suave tocando ao fundo. Mas, ao mesmo tempo, seu coração apertou quando chegou a uma foto de um dia ensolarado na praia, onde a felicidade dos rostos contrastava com o luto por trás de cada sorriso. Dona Rosa olhou para ele, seus olhos marejados. Esses momentos, eles eram tão bons, como fomos capazes de esquecer? A pergunta pairou no ar, cortante. Rodrigo sabia que as memórias boas também traziam as ruins. Como poderiam superar a dor da perda se as recordações traziam à tona a sombra da tragédia? Ele hesitou por um instante, pensando em como os sentimentos poderiam ser um fardo quando não eram tratados. "Não estamos esquecendo, mãe", disse ele, tentando ser acolhedor. "Estamos apenas lembrando, e isso é parte da cura." Dona Mirtes observava com um olhar suave. "Exatamente, meu querido. Às vezes, resgatar essas memórias pode nos ajudar a perceber o quanto somos fortes. É possível reconstruir a felicidade, mesmo depois da dor." Rodrigo sentiu que a conversa tomava uma direção diferente, e isso o encorajou. Ele virou outra página, um ambiente familiar se apresentando. Estava na casa que havia queimado, um retrato imenso na parede, com todos sorrindo juntos. Mas quando ele estava prestes a mostrar a próxima foto, seu olhar ficou fixo em algo ao fundo. Uma sombra que não deveria estar ali, uma figura que parecia resistir ao tempo. Seu coração pulou uma batida.
Quem é aquele? Ele questionou confuso, apontando. Os rostos de seus pais instantaneamente se tornaram pálidos. O ambiente mudou, a tensão era palpável. Dona Rosa olhou para Dona Mirtes e seu Jorge balançou a cabeça lentamente, em sinal de desespero contido. Eu não sei como explicar isso, disse Dona Mirtes, atrapalhando as palavras, enquanto a chuva caía do lado de fora como se estivesse lavando a dor do passado, mas agora era a vez deles se prepararem para enfrentar uma nova verdade. Rodrigo levantou os olhos, seu coração acelerando. O que mais esse álbum guardava? O que aquela figura misteriosa significava para sua história? O que seus pais não estavam prontos a revelar? Rodrigo sentiu a tensão no ar, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. O coração batia forte no peito, pulsando junto com sua curiosidade. Ele observou de relance a expressão de seus pais, uma mescla de tristeza e receio. Dona Mirtes, por sua vez, parecia estar lutando com as palavras, como se cada sílaba fosse um obstáculo a ser vencido. Essa pessoa, começou a mulher, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela faz parte de um capítulo que vocês não conhecem, um capítulo que muitas vezes é melhor esquecer, mas que, ao mesmo tempo, é essencial para entender vocês e a família de verdade. Dona Rosa respirou fundo, seu olhar fixo na imagem da figura borrada e enigmática. A gente nunca quis esconder. Pensamos que era o melhor para vocês, mas talvez o melhor seja encarar isso de uma vez por todas. Rodrigo sentiu um nó se formando em sua garganta. Ele queria entender, queria saber. Quem é essa pessoa? O que aconteceu? O desespero na sua voz era nítido, cada palavra quase uma súplica. A chuva lá fora piorava, os trovões ressoando. A pausa pesada criava um ambiente de suspense, como se tudo ao redor estivesse em alerta. Ele se chama Fabrício e era muito próximo da nossa família. Até que tudo mudou, disse seu Jorge, com uma voz cansada. Era o irmão do seu pai. Rodrigo ficou paralisado. A revelação queimou como um fogo vivo. Ele nunca soubera que tinha um tio, e o fato de que ele estivesse perdido em algum lugar do passado da sua família abria um buraco desconhecido em sua história. Mas por que nunca falamos sobre ele? Questionou, com um misto de raiva e dor. O que aconteceu que o levou a ser esquecido? Dona Rosa olhou para o álbum, como se procurasse as palavras nas fotos amareladas. Fabrício era uma pessoa maravilhosa, cheia de vida, mas, assim como tantas coisas na vida, ele se perdeu em seus próprios demônios. As escolhas que fez, a dor que trouxe, foi muito para nós lidarmos. Rodrigo sentiu um impulso de raiva e compaixão. Como era possível que sua família tivesse carregado essa dor sem contar a ele? Por que agora? Por que não falamos disso antes? Porque o passado é um lugar sombrio, seja para nós, seja para você, respondeu Dona Mirtes, os olhos cheios de compreensão. E o que aconteceu com Fabrício poderia ter mudado a sua visão sobre a família. Sentimos que você ainda não estava pronto para essa verdade. Rodrigo se sentiu dividido, a curiosidade arrebentava dentro dele, mas a dor da rejeição também o atingia. A figura borrada na foto parecia mais um fantasma da consciência da sua família, uma saudade que não se calava. Ele virou a página, a luz da sala mal iluminando o que estava por vir. Uma nova foto revelava a figura de Fabrício com um sorriso, os olhos brilhando como se guardassem segredos inconfessáveis. A expressão dele era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Essa foto, ele murmurou, puxando mais para perto, enquanto seus pais assistiam com pena. Ele se parece comigo. O reconhecimento o atingiu em cheio. Às vezes, a vida nos apresenta destinos inesperados. Talvez Fabrício ainda tenha continuado. Algo a ensinar a vocês, disse Dona Mirtes, seu olhar fixo no fundo dos olhos de Rodrigo. E quem sabe, a verdade sobre ele possa trazer uma nova luz para a nossa história. Rodrigo engoliu em seco, uma sensação de esperança misturada com medo pulsando dentro dele. O que mais o álbum guardava? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? A chuva continuava sua sinfonia melancólica do lado de fora, e a tensão se transformou em um convite à descoberta. O que viria a seguir?
Segurando o álbum com as duas mãos, Rodrigo sentiu como se estivesse segurando o peso de um passado que não era só de sua família, mas também o seu. A pressão de descobrir mais sobre Fabrício subia como um vapor, quase insuportável. O que devo fazer agora? Ele pensou, a mente agitada. Olhou para os rostos de seus pais, que agora pareciam mais velhos, mais frágeis diante da tempestade de emoções que se desenrolava. Precisamos conversar sobre ele. Vocês precisam compartilhar tudo, disse, tentando manter a voz firme. A determinação em seus olhos fez com que Dona Rosa assentisse lentamente. Seu Jorge, por outro lado, parecia hesitante. Rodrigo, você está ciente de que alguns assuntos são delicados? Fabrício não é uma história simples, e o que aconteceu com ele, bem, isso nos machucou muito. Eu estou pronto, eu sou parte disso, quero entender o que aconteceu na vida dele e por que ele desapareceu de vocês, respondeu Rodrigo, a frustração quase transbordando. Não é justo que eu tenha crescido sem saber dessa parte crucial da família, isso me afeta, direta ou indiretamente. Com um suspiro pesado, Dona Mirtes pegou mais uma foto do álbum. Era uma imagem em preto e branco de Fabrício em um dia ensolarado, rodeado pela família. Rodrigo se lembrou das histórias de sua infância, sobre como sua mãe e seu pai sempre mencionavam os melhores momentos, mas nunca uma palavra sobre esse elo perdido. Fabrício. Ele era bem mais novo na época que me lembro, começou Dona Mirtes, sua voz tremendo. Era um garoto sonhador, inteligente, que tinha um mundo aos seus pés, mas seus demônios não tardaram a aparecer. Ele começou a se afastar, a se perder em um mundo de escolhas que nós não conseguimos entender. Rodrigo ouviu em silêncio, seus sentimentos entrelaçando raiva e compaixão. Era difícil imaginar o sorriso daquela foto se transformando em um rosto sombrio, perdido em batalhas internas. E ele fez algo para nos ferir, para se afastar assim? Perguntou, sentindo o peso da responsabilidade nas próprias palavras. Não foi assim, foi um processo, respondeu seu Jorge, com os olhos marejados. Ele se perdeu em um caminho que queríamos que ele não seguisse. Havia a drogadição, promessas não cumpridas, e quando decidimos afastá-lo, ele desapareceu de nossas vidas. O tempo passou, e nós, em vez de encontrar formas de trazê-lo de volta, decidimos esquecer. A chuva lá fora aumentava, ressoando ameaçadoramente contra o telhado. Cada gota parecia refletir a dor abafada do passado. E Rodrigo sentia que a atmosfera carregava não apenas a tristeza, mas também uma vontade urgente de transformação. Talvez, pensou, olhando para a foto de Fabrício, o passo a ser dado seja buscar o que aconteceu com ele. Precisamos descobrir quem ele realmente era e o que podemos fazer para honrar essa história. A determinação crescia dentro dele. Vocês têm alguma ideia de onde ele poderia estar? Alguma pista que possamos seguir? Perguntou, a emoção tomando conta de sua voz. Dona Rosa olhou para o marido, ambos trocando olhares carregados de memórias não contadas. Existem rumores, mas nunca tivemos coragem de ir atrás deles, admitiu. Se houver uma chance de encontrá-lo, eu vou atrás, decidiu Rodrigo, percebendo que esse era o início de uma jornada não apenas para resgatar Fabrício, mas para entender sua própria identidade. A chuva continuava a cair, mas agora Rodrigo sentia uma nova energia, como se cada gota trouxesse um pouco de luz ao seu caminho mais escuro. Ele precisava saber. Em sua mente, a sensação de que essa busca iria mudar tudo começava a se firmar. E se algo acontecer? Dona Mirtes perguntou, seu olhar ansioso. Eu vou buscar a verdade, custe o que custar, respondeu Rodrigo decidido. O que ele não sabia era que essa busca estava prestes a descobrir segredos escondidos muito além do que imaginava. Com um leve tremor na mão, ele virou a próxima página do álbum, preparado para a próxima revelação. O que mais o aguardava? Rodrigo virou a página do álbum e se deparou com uma foto colorida, uma mistura vibrante de sorrisos e alegria. Era a festa de aniversário de Fabrício, cercado por amigos, balões coloridos ao fundo e um bolo que transbordava velas acesas. Ao olhar para aquelas faces radiantes, ele se sentiu ainda mais motivado. Esses momentos de felicidade eram parte de quem era Fabrício, e era essa lembrança que Rodrigo queria restaurar. Posso sentir que a busca por ele vai ser intensa, murmurou Dona Rosa, interrompendo o silêncio que pairava no ar. O olhar aflito da mãe, refletindo os medos e anseios, fez seu coração apertar.
Nós queremos que você se cuide, meu filho. O mundo pode ser complicado. Eu sei, mãe, mas eu preciso fazer isso. Não posso continuar aqui, vivendo sem saber, sem entender a verdade, disse Rodrigo, a voz firme, mas com um leve tremor no fundo. Seu Jorge respirou fundo, ainda inseguro sobre como ajudar. Temos uma amiga, a dona Nena. Ela conhecia Fabrício bem na época. Pode ser que ela saiba de algo. O problema é que a dona Nena mudou-se para o centro e já faz tempo que não temos contato. Eu vou atrás dela, não importa a distância, Rodrigo exclamou, a paixão crescendo dentro dele. Sua mente estava cheia de planos, cada passo mais próximo de trazer Fabrício de volta, ou pelo menos entender o que aconteceu. Ele pegou o celular e com mãos ágeis buscou o número de Nena. O coração batia inquieto, como se a verdade estivesse a um toque de distância. O que ele diria? Que sua família estava quebrada e que ele esperava que ela tivesse as respostas? Escolha bem as palavras, recomendou Dona Mirtes, observando-o com atenção. Pode deixar, mãe. E, com um último olhar ao álbum, Rodrigo pressionou o botão de chamada. Depois de alguns toques, a voz da Dona Nena ecoou para o outro lado da linha, tão familiar e calorosa que pareceu restabelecer o equilíbrio que faltava. Oi, Rodrigo, quanto tempo? Como você está? Oi, Dona Nena, eu estou bem, mas precisava da sua ajuda. É sobre o Fabrício. Uma onda de silêncio inundou a conversa. Rodrigo podia sentir a tensão no tom da voz dela, e isso só intensificava sua ansiedade. Fabrício? Por que você está me falando dele? Eu estou tentando descobrir onde ele está, o que aconteceu. Minha família tem muitos segredos sobre ele, e eu sinto que preciso saber a verdade, confessou, a sinceridade em suas palavras ecoando diretamente em seu coração. Uma pausa. Dona Nena suspirou e, pela maneira como respondeu, Rodrigo sabia que a notícia não seria fácil. Rodrigo, eu não sei se é hora de falar sobre isso. As coisas que aconteceram com Fabrício são dolorosas. Essa jornada pode te levar por caminhos que você não deseja seguir. Rodrigo sentiu um frio na barriga. Mas eu estou disposto. Por favor, qualquer pista que você tiver pode me ajudar. Certa vez, ouvi rumores de que ele estava em um lugar, no centro da cidade. Mas é um mundo perigoso, Rodrigo. Amigos errados, decisões que podem ferir mais do que ajudar. Eu não sei se você está preparado para isso. Tudo o que quero é entender, não posso desistir, respondeu ele, a determinação ainda firme. Havia um amor profundo que pulsava em seu coração e não permitiria que o medo o parasse. Então, você precisa se preparar. Se decidir ir, tome cuidado e me avise quando estiver por lá, disse a Dona Nena, sua voz agora carregada de alguma esperança e tristeza. Após desligar, Rodrigo estava imerso em pensamentos. Aquela pista era tudo o que precisava. A jornada estava prestes a começar, e ele sentia que cada passo em direção ao desconhecido seria fundamental para desatar os nós que prendiam sua família. A chuva lá fora agora soava diferente, como se estivesse aplaudindo a decisão que tomara. Ele olhou para os pais e sentiu a necessidade de resgatar não apenas Fabrício, mas também unir sua família novamente, como um quebra-cabeça que precisava ser montado. Vou buscar a verdade, e o que mais eu descobrir, vou trazer de volta para vocês, disse para Dona Rosa e seu Jorge, sentindo a força das palavras ecoando dentro dele. Mas enquanto se preparava para essa jornada, uma nova pergunta começou a martelar em sua mente. E se a verdade fossem mais do que apenas segredos de Fabrício? O que mais poderia ser revelado? Rodrigo sentia a ansiedade borbulhar dentro dele, uma mistura de expectativa e medo. A ideia de explorar o passado da sua família, descobrir a verdade sobre Fabrício e, ao mesmo tempo, enfrentar os fantasmas que o cercavam, parecia assustadora. Mas a determinação em seu coração era forte. Ele sabia que precisava agir e que essa jornada não era só sua, era de toda a família. Os dias se passaram, e a chuva deu espaço a um sol tímido que começava a surgir, como uma esperança renovada. Rodrigo preparou-se para o que estava por vir, conversando com Dona Nena pela última vez, agora com um plano mais claro na mente. Vou procurar pelo Fabrício, e se encontrá-lo, trarei-o de volta, ele dissera com firmeza olhando nos olhos de seus pais, que estavam divididos entre orgulho e preocupação. Na manhã da viagem, seu Jorge e Dona Rosa o abraçaram com um olhar de amor e resistência.
Tenha cuidado, meu filho. O mundo pode ser um lugar traiçoeiro, alertou seu Jorge, o nervosismo na voz evidenciando a preocupação de um pai. Rodrigo acenou, sentindo o peso da expectativa sobre si. Pegou o caminho para o centro da cidade, onde a chiarada do sol refletia a cor vibrante das ruas, mas também a escuridão que poderia esconder segredos profundos. Ele caminhava pelas calçadas apinhadas, seu coração pulsando em sincronia com a agitação ao redor. Sem saber o que esperar, Rodrigo se dirigiu a um bar que havia sido mencionado por Dona Nena, um lugar que parecia acumular histórias de vidas perdidas. Assim que entrou, o cheiro de cigarro e álcool invadiu suas narinas, e a música alta abafava qualquer pensamento claro. Com um toque de nervosismo, ele se aproximou do barman. Oi, você conhece o Fabrício? O Fabrício Gomes? A pergunta foi direto ao ponto, e os olhos do barman estreitaram, avaliando Rodrigo. Fabrício? O garotão que se perdeu na noite? Ouvi rumores dele. A última vez que ouvi, ele estava por aqui, respondeu o barman. Um olhar distante, como se ele tivesse visto a descida do jovem para as sombras. Esse lugar não é o melhor para ele, mas de alguma forma eu tenho certeza que ele está por perto. Rodrigo sentiu um frio na barriga. Você sabe onde posso encontrá-lo? Acho que tem um lugar onde ele costuma se esconder, mas vou te avisar, nem todos que vão para lá voltam, disse o barman, a voz grave e sincera. Rodrigo respirou fundo, a curiosidade e a preocupação crescendo em seu coração. Eu preciso tentar, pensou. Ele pediu ao barman as direções e, mesmo sentindo o peso do receio, se dirigiu ao lugar mencionado. Era um beco estreito e escuro, onde as sombras pareciam dançar nas paredes sujas. Sem hesitar, começou a caminhar, cada passo ecoando a determinação em seu coração. Ao chegar, uma visão o paralisou. Um grupo de homens estava sentado em torno de uma fogueira, risadas ecoando na noite. No meio deles, com o rosto sujo e os olhos perdidos, ele reconheceu Fabrício. "O que você está fazendo aqui?" Rodrigo gritou, seu coração disparando. Fabrício virou-se lentamente. E a expressão em seu rosto era um misto de surpresa e confusão. "Rodrigo, o que você está fazendo aqui, garoto?" Os olhares dos amigos de Fabrício se tornaram hostis, mas Rodrigo não recuou. Toda a dor e a tristeza dos últimos dias culminaram naquele momento. "Eu vim procurar por você. A família precisa de você. Você não pode ficar assim. Venha para casa", implorou. Fabrício olhou para o grupo. Um lampejo de hesitação surgiu em seus olhos. "Voltar? Para o quê? Para sofrer mais? Para ser rejeitado novamente? Você não sabe o que eu passei." A raiva e a tristeza transbordavam em suas palavras. "Nós todos temos passado pela dor, mas ficar aqui só traz mais sofrimento. Você tem uma segunda chance. Vamos conversar sobre isso." A determinação de Rodrigo era clara. O grupo se dispersou, permitindo que os irmãos colocassem tudo em pratos limpos. "Rodrigo, é complicado. O que aconteceu com a família não foi só culpa minha. Eu me perdi e não sei como voltar", Fabrício confessou, a vulnerabilidade quebrando o muro de defesa que ele havia construído. Rodrigo deu um passo à frente. "A vida pode ser difícil, mas nós somos uma família, sempre fomos. Não importa o que aconteceu, nós ainda podemos reconstruir juntos." As palavras pareciam ecoar no coração de Fabrício. Rodrigo sabia que a jornada não seria fácil, mas estava disposto a lutar. Sem mais palavras, Fabrício olhou para o irmão e, finalmente, aceitou a mão estendida. "Eu vou tentar", ele disse baixinho, o peso de suas escolhas ainda presente, mas agora um vislumbre de esperança começou a surgir. Rodrigo sorriu, a certeza de que a mudança estava apenas começando. Eles saíram do beco juntos e, enquanto caminhavam de volta para casa, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de alaranjado. A jornada ainda estava apenas começando, mas um novo elo havia se formado, e com ele a chance de resgatar não apenas Fabrício, mas toda a família. Naquele momento, Rodrigo sabia que o passado poderia ser enfrentado e as feridas poderiam cicatrizar. Ele tinha certeza de que juntos eles iriam transformar essa tempestade em um arco-íris de novas memórias. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar.
Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte desta jornada.